2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9 como introdução aqui. Mas nós vamos caminhar em outros textos aqui. Mas talvez para facilitar você, eu vou dar uma dica. Nós vamos voltar aí para Timóteo depois, então se você puder deixar marcado aí, vai te ajudar no retorno, né? Então eu queria fazer essa leitura com você. Diz assim, amados: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos fáceis, pois os homens... É isso mesmo, irmãos? Entendi. Sabe, porém, isto, irmãos: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Afasta-te também destes, porque entre eles estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas que nunca chegam ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e reprovados na fé. Não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Espírito Santo, nós dependemos totalmente de Ti. Que mais uma vez, Tua palavra seja descortinada aos nossos olhos, Cristo revelado. Pai, eu não cesso de clamar por isso. Tua presença, Teu poder e o Teu propósito, mais uma vez, se cumpra em nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Se nós parássemos para observar friamente esse texto aqui, irmãos, ele parece algo muito atual, ou é impressão minha? Sim ou não? Talvez a gente possa voltar a nossa lupa para essa realidade e tê-la como uma radiografia, talvez do contexto que nós vivemos hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, né? Quem aqui já não se deparou com realidades semelhantes a essa daqui, na sua realidade de vida, no seu dia a dia? De pessoas com essas características aqui. Alguém já se deparou com realidades semelhantes a essa daqui? Me dê um exemplo aí de alguma situação que você já se deparou. Hã? Vamos pegar mais leve. Mas é uma verdade. De pessoas gananciosas, de pessoas soberbas, né? De pessoas que se preocupam consigo mesmo, né? Blasfemas, pessoas que não têm respeito pelas autoridades também, pessoas que não têm respeito sequer pela sua própria família, e por aí vai, né? Realmente é um contexto chocante, triste, mas eu queria chamar a atenção para você para uma realidade que também nós não podemos ignorar.
Porque assim como nós vimos na semana passada, vocês se lembram daquilo que nós ouvimos na semana passada aqui? O pastor Leandro pregou na semana passada, vocês lembram de algum detalhe? Vocês se lembram lá que eu ainda falava no final que os homens têm uma memória muito boa, que os homens não precisam nem anotar, né? Porque eles, né, conseguem guardar. As mulheres anotam mais, porque as mulheres têm um pouco mais de limitação, né? Não conseguem, às vezes, guardar, e precisa de uma colinha para, né? Mas na semana passada, particularmente, a Lourdes não concordou muito, né? Mas tudo bem. Mas na semana passada, o pastor Leandro falava sobre duas características que a gente comumente vê, que são os filhos da luz e os filhos das trevas, né? E a gente vê aquele contexto lá de Efésios, e aquela carta de Efésios era endereçada a quem? Ao mundo? Não, era a igreja. Assim como também é essa carta aqui de Paulo a Timóteo, né? Então há um alerta, irmãos, para nós, porque talvez, se nós não nos atentarmos, fruto de tantas situações que vão se tornando tão comuns para a gente, essas realidades podem nos assediar como igreja. E aí o relato se torna mais triste ainda, se nós observarmos o contexto daquilo que nós vemos, como é a visão do contexto do reino de Deus, com realidades semelhantes a essa. De pessoas com essas características dentro daquilo que nós chamamos reino de Deus. Em uma das nossas células dessa semana, que eu estava presente, né, da supervisão, aí surgiu uma situação lá, eu achei muito pertinente, né, acho que cabia muito dentro da realidade, e aí eu gosto de normalmente colocar um temperozinho assim ainda, para colocar uma interrogação na cabeça das pessoas, né, para gerar uma polêmicazinha. Alguém trouxe um dado que nós já ouvimos aqui, né, que é interessante, né, e ainda outro dia o pastor Leandro mesmo falava a respeito disso. Vocês se lembram de quanto aproximadamente de estatísticas dizem que há de cristãos no Brasil? Se lembram? Irmãos, a gente precisa anotar mais, né? Não entendi, Maurício. Não? Mas se eu não me engano é em torno de 60%, não é isso, irmãos? Que diz 40%. Olha só, quase 50%. Não entendi. Olha só, irmãos, mas e é isso de cristãos evangélicos, não é isso? Mas quando fala-se em cristãos, muitas vezes estatística, eles abrangem um contexto muito maior, eles trazem o pessoal do catolicismo e tudo mais, né? Então, alguém fez essa colocação, né, que dentro desse quadro de cristianismo, né, de pessoas que testificam de Jesus, que a realidade do nosso país poderia ser diferente. Vocês concordam com isso, sim ou não? Mas talvez por que isso não aconteça? Será que esse número condiz com a realidade daquilo que realmente é reino de Deus? De que pessoas que tiveram a experiência de novo nascimento? Ou é simplesmente a nível de frequentar um grupo, frequentar um espaço como esse? E aí, pensando nessas realidades, irmãos, eu me deparei com um texto, que eu gostaria que você abrisse comigo lá também, e até aproveitando como gancho aqui, dentro desse próprio contexto aqui, tem algumas citações aqui, particularmente, olha, no versículo 5, ajuda a gente a jogar luz ainda maior dentro dessa realidade, né? Nesse contexto todo aqui, no versículo 5 diz assim, olha, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o seu poder. Tendo a aparência. Sabe, irmãos, esse é um grande risco que nós podemos correr. De simplesmente ter a aparência. A aparência. Versículo 7, olha só. Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos em entendimento e reprovados na fé.
Mas também há uma sentença: não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daquele. Sabe, irmãos? Aonde há o verdadeiro, pode haver o falso. E o falso, ele tem a aparência de ser verdadeiro. Se você pegar uma nota falsa, se você não é um especialista, você corre grande risco de ser passado para trás. Porque ela tem a aparência de verdadeira. De verdadeira. Mateus 13, do 24 ao 30. Talvez, se um pouco mais de clareza, a gente pode entender, talvez, uma das causas de como cristãos a gente não esteja causando o impacto que a gente poderia causar dentro dessa proporção na nossa sociedade. A partir do versículo 24, diz assim: Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do dono do campo lhe disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: o inimigo fez isso. Perguntaram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para o queimar. Então colhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. E ainda aqui um pouquinho mais para frente, o próprio Jesus, ele mesmo, dá a explicação desta parábola. A partir do versículo 36, diz assim, olha: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado, e a todos que praticaram o mal. E serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Joio e trigo, irmãos. De manhã eu confessar um pecado para vocês aqui, né? Eu falei que eu deveria ter trazido uma imagem para a gente ver como é a semelhança do joio para com o trigo. Aí à tarde eu dormi, irmãos, aí também não trouxe à noite. Mas olha só, irmãos, se você que não conhece, como eu dizia a respeito da própria nota, não é especialista, se você bater o olho, principalmente numa certa distância, se você não manusear o joio e o trigo, você vai achar que é a mesma coisa.
que a folhagem é exatamente igual. Sabe qual é a diferença do joio para com trigo? É o fruto. É o fruto. É muito interessante, irmãos, porque quando a gente fala a respeito disso, a gente não está falando a respeito simplesmente de comportamento. Mas cristianismo é um estilo de vida. Não diz respeito simplesmente à prática de obras. Mas é bem verdade que porque você é, por causa da graça de Deus na sua vida, por causa do Espírito Santo, como nós cantamos ainda hoje, que habita nessa casa que é você, essas obras têm que ser a cada dia manifesta. A cada dia ela tem que ser expressão do caráter de Jesus. E pasme você, e pode parecer até mesmo uma grosseria, mas eu posso estar falando aqui nessa noite, tanto para trigo, como para joio. Pode parecer duro o discurso, como certa vez disseram algumas pessoas, mas é a realidade. Mas e aí, você é o juiz? Não, nós não somos juízes de ninguém, irmãos. Mas a palavra de Deus mostra muito claro isso, porque diz lá Jesus, pelos frutos os conhecereis. E eu gostaria de, talvez, colocar algumas situações aqui que talvez se tornem ainda mais claro, algumas realidades que a gente possa aplicar na nossa vida, no sentido de, como diz a palavra, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Para que a gente não corra o risco de ser enredrado por algumas realidades que possam ser danosas na nossa vida. Queria que você abrisse comigo Provérbios, capítulo 6. Eu estou ansioso, irmãos, por um livro do nosso pastor Carlos Alberto, que ele vai destacar os joios, tipos de joios que existem nas Escrituras, né? Não sei se eu vou aqui destacar alguns antes até mesmo de sair o livro, mas eu acho interessante a gente pensar a respeito disso. Talvez eu esteja aqui falando alguns que não venham, ele não entende dessa forma, e depois eu vou me retratar com vocês aqui quando sair do livro. Mas olha comigo aqui, irmãos, algumas situações talvez importantes para a gente atentar dentro dessa realidade nossa, como corpo, como igreja, como reino de Deus. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Talvez aqui a gente pode destacar algumas sementes de joio, ou talvez uma ou outra, bem específica, e eu queria destacar com você aqui, finalzinho do versículo 19. O que semeia contenda entre os irmãos. Será que pode acontecer isso, irmãos? Alguém semear contenda entre os irmãos? Alguém já ouviu coisa semelhante assim? Não, isso aqui não acontece, irmão. Vocês podem ter visto isso aí em outro lugar. Aqui não. Não deveria, irmãos, mas pode ocorrer. Mas pode ocorrer. Sabe, queridos, às vezes é muito simples. Às vezes, assim como lá nós vimos lá no texto, às vezes
a situação tem até uma aparência de piedade, sabe? Sabe o que é ser pio? Santo, né? Às vezes tem até uma aparência de santidade. A intenção muitas vezes é maravilhosa, irmãos. Mas muitas vezes pode correr um risco de aquilo se tornar algo danoso, né? Sabe aquela situação da pessoa falar assim, chegar para você e falar, olha Cris, a gente precisa ajudar o Rafael, viu? Rafael tem tanto problema, tadinho, né? O Rafael precisa, vamos orar por ele. A gente já começou ali, sabe a maledicência, irmãos, e às vezes pode ser Rafael, você não sabe quem é o Rafael. Talvez fruto de uma realidade, de um momento específico que você viveu com aquela pessoa. Talvez foi até danoso para você. Mas o melhor caminho é você acertar. É você deixar claro, andar na luz, na transparência com aquela pessoa. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas muitas vezes é mais simples, mais cômodo a gente expor a quem muitas vezes não diz respeito. E aquilo que era uma situação simples pode se tornar extremamente danosa, prejudicial. E aí a semente vai crescendo e o joio vai se alastrando. Uma outra coisinha, irmãos. 1 Coríntios 10, 10. Dá uma olhadinha comigo lá. Primeiro Coríntios 10, 10. Acharam aí? Sim ou não? Se não achou, é só olhar para o telão que já está projetado lá, né? Eu gostaria de ler nessa versão minha aqui. Diz assim, olha: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Murmuração. O que é murmurar, irmãos? É clamar. Sabe, irmãos, às vezes nós somos muito ingratos. Nós só percebemos aquilo que nos falta e deixamos de ser gratos por aquilo que nós não temos. Ou, melhor dizer, por aquilo que nós já temos. Meu dirigente de célula, fraquinho. Mas você procura ajudá-lo? Você procura saber se ele precisa de ajuda? O louvor hoje não foi bom, a palavra hoje, misericórdia. Você já experimentou chegar mais cedo para orar pela reunião, para orar pelos músicos? Você se preocupa em sair da sua casa com o coração cheio de gratidão para você oferecer o seu melhor ao seu Senhor? Às vezes, irmãos, isso não construi nada. Você viu lá como é que foi? Nossa, aquele fulano lá da internet, aquele sim. Murmuração, irmãos. Esse contexto aqui está dentro da experiência do povo de Israel durante a peregrinação, quando saíam do Egito para a terra prometida. Era escravo, Deus traz eles para a liberdade, estão a caminho da terra prometida, mas aonde estava o coração deles? Na escravidão. Não valorizavam aquilo que Deus tem dado a eles. Há algum tempo atrás, até pegando esse gancho aqui, né, uma pessoa comentava comigo a respeito do dirigente, né, de
de célula, né, de algumas realidades que, né, às vezes estava, que poderia ser diferente. Eu falei para ele, falei assim, mas você já experimentou chegar para ele? E chega mais cedo na reunião, fala, então, olha, eu quero ajudar você, que eu posso ser útil para você? Né? O que a gente pode fazer? Como é que você vai trabalhar a reunião hoje? Vamos orar juntos? Eu sempre me lembro, irmãos, de uma frase de um presidente americano, se não me engano, Kennedy, que ele dizia o seguinte: nunca pergunte sobre o que o meu país pode ser útil para mim, mas em que eu posso ser útil para o meu país. Se a gente começa a ter essa ótica, irmãos, essa semente danosa, ela pode ser abandonada, ela pode ser deixada fora. Não, pastor, mas essas realidades aí é só ir fora. Será, irmãos? Será? Está aí pertinho de você, dá uma olhadinha aqui, 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 9, diz assim, olha, já por carta vos escrevi, que não vos associeis com os que se prostituem. Com isso, não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com o tal nem sequer comais. Tem aparência, irmãos, mas a prática nega a sua eficácia. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Primeira coisa, sabe, amados? Eu creio no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho que eu creio produz restauração, mudança de vida, produz um estilo de vida coerente com aquilo que nós professamos. Mas eu aprendo com essa realidade aqui que nós lemos aqui também, que quem não me ajuda a crescer espiritualmente, não serve para andar comigo. Se as pessoas com eu me relaciono dentro do contexto do reino de Deus, elas não contribuem para que eu possa ser melhor, mais parecido com Jesus, talvez eu preciso rever os meus conceitos. Agora, olhando dentro dessa ótica, coloca uma capa de juiz sobre a nossa vida, né? Mas talvez fosse importante também a gente observar para o outro lado. Eu tenho contribuído para que as pessoas que caminham comigo possam ser melhores? Eu tenho contribuído para que, dentro do reino de Deus, as pessoas que eu tenho a oportunidade de estar juntos possam ser mais parecidos com Jesus? Como eu me coloco dentro desse contexto? Como eu me coloco dentro dessa realidade? Sabe, meus amados, a proposta de Jesus para nós, a proposta para o Senhor para a nossa vida, é sempre uma proposta de avançar, de crescer, de ser melhor. Assim como o joio serve para ser queimado, para ser lançado como pastagem, o trigo, ele serve de alimento.
eu tenho sido esse instrumento de crescimento como o trigo que eu sou na vida das pessoas com as quais eu me relaciono? As pessoas podem ver em mim frutos dignos da fé que eu realmente professo? Filipenses 4:9. Diz assim, olha, o que aprendestes, o que recebestes, e ouvistes de mim, e em mim vistes, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Essa é a declaração de apóstolo Paulo. O mesmo apóstolo Paulo que diz para nós, para mim e para você, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, vocês têm aprendido de mim, vocês têm recebido, vocês têm ouvido e têm visto na prática. Isso vocês devem fazer. E o Deus de paz será convosco. Se você voltar lá, como eu tinha prometido para você, em Filipenses, ou em 2 Timóteo, no capítulo 3, dentro daquele cenário de causa ali, se a gente continuar um pouquinho mais a leitura, eu queria destacar com vocês aqui alguns textos que retratam justamente isso, irmãos, essa verdade que nós lemos em Filipenses. O apóstolo Paulo talvez esteja falando aí com Timóteo, ó, você está vendo aí, infelizmente existe essa realidade. Mas tu tens, versículo 10 diz assim, olha, mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Acima de tudo aqui ele não está falando de comportamento, irmãos, ele está falando de frutos do Espírito. Se você for ficar focado somente no comportamento, não, eu tenho que fazer, não, meu amigo. Na realidade você tem que entender aquilo que nós cantamos, que a casa pertence a Ele. Você é simplesmente, ou melhor dizendo, talvez não simplesmente, mas totalmente, o canal, o veículo pelo qual Ele quer se manifestar. Se você deixar. Versículo 14, quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que estás convicto, sabendo de quem tem aprendido. Sabe, irmãos, se é algo que a gente não pode reclamar dentro do contexto de comunidade da graça, é de instrução, é de palavra de Deus. Argumento nosso, irmãos, esqueçam. Mas valorize e atentem para a Escritura. Versículo 16 deixa muito claro isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra, toda a instrução que eu e você precisamos para a nossa vida prática, provém das Escrituras. Nela não há mudança, não há, pastor, mas isso é para outros tempos. Não, meus amados, isso é um grande risco que nós corremos, de relativizar a palavra de Deus. Diz a palavra a respeito de si mesmo, passará os céus e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, não vai passar. A palavra de Deus é de eternidade a eternidade, irmãos. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Está aí pertinho, volte um pouquinho aí. Importante esse texto aqui. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Primeira coisa, irmãos, nós somos dependentes da graça de Deus. É nela que nós temos todo o fortalecimento, tudo aquilo que nós precisamos. Isso não depende de mim e de você, nós somos dependentes da graça. Mas, dentro desse contexto, por causa da graça, por causa da vida de Deus, em mim e de você, o que de mim, através de muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis e idôneos, para que também ensinem a outros. A expectativa maior de Deus é que eu e você possamos ser trigo. Possamos ser trigo. Possamos saciar outros.
possamos ser instrumentos para que outros possam ser melhores. Outros possam ser melhores. Sabe, meus irmãos, pode parecer loucura isso, tudo que eu estou falando com você aqui. Talvez você nunca tenha se atentado para essa realidade. Mas eu queria te chamar a atenção, e caminhando aqui para o final, de algumas realidades que talvez lance ainda mais luz sobre essa realidade, sobre a nossa vida. Sobre o perigo de muitas vezes nós nos deixarmos contaminar por realidades dessas, como essas. Vocês se lembram de Judas? Quem foi Judas? Foi um discípulo, irmãos. Teve, talvez, uma oportunidade muito maior que eu e você, de ver Jesus face a face, de visualizar ao vivo e a cores, os sinais, palavra, relacionamento. E todos nós sabemos qual foi o fim dele. Em um determinado momento ele fez escolhas. Alguém se lembra aqui de Ananias e Safira? Hã? Eles ofertaram, irmãos? Sim ou não? Sim. Alguém se lembra de Caim? Estava lá, irmãos. Mas é muito claro também aonde estava o coração deles. Alguém se lembra da mulher de Ló? Ela saiu de Sodoma? Saiu, irmãos. Mas Sodoma saiu dela? Né? Para a gente pensar. Podia dar o texto para você, mas vou deixar para você procurar depois. Não, mas a mulher de Jó está lá em Gênesis 19, né? Eu não citei os textos aqui. Ananias e Safira, Atos 5, mas eu faço questão de ler com você o texto lá de Hebreus. Hebreus 12, versículos 16 e 17. Ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora que com lágrimas o tivesse buscado. Vocês se lembram quem era Esaú? Esaú era o primogênito de Jacó, irmãos. Era isso mesmo? Irmãos, a gente se distrai, meus amigos. Ficam firmes aí. Eu cutuco vocês. Esaú era irmão de Jacó, irmãos. E ele abriu mão do direito de primogenitura por causa de uma satisfação momentânea, de um prato de lentilha. Ele era filho, tinha direitos. E diz a palavra que depois, mesmo que com lágrimas, até se quebrantou, irmãos. Mas diz a palavra que Deus não achou lugar de arrependimento no coração dele. Vocês se lembram de Geazi, o moço de Eliseu? Estava lá com o profeta, irmãos. Mas foi consumido pela lepra por causa de uma oferta não autorizada, que ele foi atrás de Naamã. Pode parecer brincadeira,
mas aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Deus vê a mim e você como trigo e não como joio. Deus vê a mim e você como alguém para levar outros a serem melhores. Agora, as nossas atitudes vão definir para onde nós estamos indo ou para onde nós estamos levando outros. Que o Espírito Santo nos ajude a cada dia. Sabe, irmãos, eu creio num Deus de relacionamentos e recomeços. Como nós ouvimos a ministração do Edcinho aqui, de forma tão tremenda, creio que do Espírito. Isso cabe bem dentro desse contexto que a gente vai analisar essa ministração aqui. É a experiência de Isaías. A música que nós ministramos, a casa precisa ser desentulhada. O Espírito precisa habitar. Isso não é por força, irmãos. Isso não é comportamento. Mas é uma experiência de vida e de novo nascimento. Jesus disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Ele não vai fazer nada que você não queira. Mas se você quiser, Ele é o primeiro a tomar você e a mim pelas mãos e caminhar pelo caminho que nós devemos andar. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude e que a nossa vida possa refletir em todo momento o reino de Deus, a glória de Jesus. Amém? Fique em pé comigo. Tá tudo bem aí? Você está aí ainda? Eu amo muito você, meu irmão. Sabe, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido, quando eu compartilho algo com você aqui, primeiro a ser confrontado, sou eu mesmo. Eu preciso ser melhor. Como eu dizia como introdução, às vezes nós como igreja não causamos impacto, porque muitas vezes a gente não é esse alimento, a gente não é o trigo. Eu me lembro de uma realidade, quando eu conheci o Senhor, eu cheguei em casa feliz da vida, e fui compartilhar com a minha família, né, minha nova vida em Cristo. Aí a minha mãe olhou para mim assim, e falou, você agora é crente? Eu falei, sou. Ela falou, mas você vai ser parecido com fulano? Aquilo ali, em um determinado momento, irmãos, foi tão difícil mesmo conviver com aquela realidade, porque eram as referências que ele tinha. Talvez, muito mais que cristãos nominais, nós precisamos arregaçar as mangas e mostrar realmente qual é a nossa identidade. E dessa forma, o joio vai se transformar em trigo, irmãos, porque o nosso Deus é especialista em milagres. Então, olha, não morda a isca. Não permita que muitas vezes pessoas joguem lixo dentro da sua sala. Guarde o seu coração. Permita que as pessoas falem mal dos seus irmãos. Se alguém vir fazer algum comentário danoso de algum irmão para você, pergunte para ele, fala assim, olha, você já falou com ele? Né? Se ele precisa de ajuda, fala com ele, ele é o maior interessado em saber. Porque quando alguém fala mal de alguém para você, e você dá ouvidos, sabe o que vai acontecer? Uma hora ela vai falar mal de você para alguém. Tenha um coração sempre grato. Eu tenho um amigo que ele tem um versículo, irmão, se tornou um versículo para mim. Às vezes eu até comento com alguém, né?
Está tudo bem, às vezes eu falo assim, eu não estou como eu gostaria, mas eu estou melhor que eu mereço. Irmãos, se nós não recebêssemos mais nada do Senhor, além daquilo que Ele já nos tem dado, nós estamos no lucro. Então tenha sempre gratidão no seu coração. A murmuração, irmãos, ela tem uma consequência. A gratidão e a adoração também tem uma recompensa. Eu amo você. O Senhor me ama. Mesmo eu sendo tão encardido assim, irmãos. Mas a graça do Senhor nos basta. Amém? Espírito Santo. Diz a tua palavra, Senhor, que não há condenação para os teus filhos, porque é o Senhor.